Eu vou falar sobre Siba e Semei, que vão ao encontro de Davi. É o 16 do segundo Samuel. Davi havia passado um pouco além do cume do monte, quando Siba, criado de Meribael, veio ao seu encontro com 2 jumentos, selados, carregados de 200 pães com cachos de uva passas, 100 frutas frescas e um odre de vinho. Perguntou o rei a Siba: "Para que trazes isso?" Respondeu Siba: "Os jumentos são para que monte a família real. Os pães e as frutas são para que os comam todos jovens, e o vinho para que bebam dele os que cansarem no deserto." O rei perguntou: "Onde estão os filhos do teu senhor?" Siba respondeu ao rei: "Ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje a casa de Israel me devolverá o reino do meu pai." O rei disse a Siba: "É todo teu que pertence a Meribaal." Ao que Siba respondeu: "Eu me prostro diante de ti, que eu possua obter teu favor, ó rei, meu senhor." Ao chegar o rei a Baurim, saiu dali um homem da família da casa de Saul, chamado Semei, filho de Gera. Ao sair, ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Semei dizia: vai-te, homem sanguinário, homem perverso. Javé faz recair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar reinastes. E Javé pôs a realeza nas mãos de Absalão, teu filho. Agora estás preso em tua própria desgraça, pois és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Sarve, perguntou ao rei: "Por que este cão morto há de amaldiçoar o rei?" O rei, meu senhor, permite-me que vá e lhe corte a cabeça? Mas o rei respondeu: "Que tenho eu convosco, filho de Sarve? Deixai-o amaldiçoar, pois foi Javé que disse: Amaldiçoa Davi, e quem pode dizer-lhe: Por que fizestes isso?" Davi disse ainda a Abissai e a todos os seus servos: "Se meu filho, que saiu de minhas entranhas, procura matar-me, quanto mais esses benjaminitas. Deixai insultar, porque foi Javé que lhe ordenou. Quem sabe se Javé olhará para minha aflição e me dará bens em troca das maldições de hoje." Enquanto Davi e sua gente seguiram seu caminho, Semei ia pelo flanco do monte paralelo a ele, caminhando, insultando e atirando as pedras diante dele e lançando pó. O rei e toda a gente que o acompanhava chegaram fatigados e ali descansaram. Absalão em Jerusalém. Enquanto isso, Absalão com todo o povo, os israelitas, entrou em Jerusalém e com ele também Aquitofel. Quando Cusai, o araquita, amigo de Davi, chegou à presença de Absalão, disseram-lhe: Viva o rei, viva o rei!" Mas Absalão replicou a Cusai: "É esta tua fidelidade a teu amigo? Por que não acompanhaste teu amigo?" Cusai respondeu a Absalão: "Não, porque eu serei daquele que foi escolhido por Javé, por este povo e por todos os israelitas. Serei dele e com ele ficarei. De resto, a quem devo servir? Não é a seu filho? Como servi a teu pai, assim servirei a ti." Depois, Absalão disse a Aquitofel: "Dai-me vosso conselho sobre o que devemos fazer." Aquitofel respondeu a Absalão: "Une-te às concubinas de teu pai, que ele deixou guardando o palácio. Quando todo Israel souber que te tornaste odioso a teu pai, a coragem daqueles que estão do teu lado te fortalecerá. Armarão, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo o Israel, ele se uniu às concubinas de seu pai." Naquela época, um conselho dado por Aquitofel valia tanto como um oráculo recebido de Deus. Assim era considerado, quer por Davi, quer por Absalão, todo o conselho de Aquitofel. O conselho de Aquitofel é frustrado por Cusai. Esse é o 17. Aquitofel disse a Absalão: "Deixa-me escolher 12.000 homens e sair em perseguição de Davi esta noite, que cairei sobre ele quando estiver cansado e fraco,
e o amedrontarei. Então fugirá todo o povo que está com ele, e eu matarei somente o rei. Assim farei voltar a ti todo o povo, e o retorno de todos que dependem do homem a quem buscas, e todo o povo estará em paz. Essa ideia agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Mas Absalão ordenou: chamai também Cusai o Ariquita, e ouçamos o que ele tem a dizer. Quando Cusai chegou à presença de Absalão, esse lhe disse: desse modo falou Aquitofel: devemos seguir sua opinião? Se não, fala tu. Disse Cusai a Absalão. Dessa vez o conselho dado por Aquitofel não é bom. Cusai acrescentou ainda: conhecer teu pai e seus homens. Sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, a qual forem roubados os filhotes. Teu pai é um homem guerreiro e não passará a noite junto com o povo. Com certeza agora está escondido numa gruta ou em algum outro lugar. Se no começo caírem algum dos teus, quem ficar sabendo dirá: os seguidores de Absalão foram derrotados. Então o mais valente, que tem coração de leão, desanimaria, pois todo Israel sabe que teu pai é um herói e que são valorosos que estão com ele. Por isso, meu conselho é que se reúna junto de ti todo Israel, desde Dan até Betsabeia, tão numeroso como a areia da praia, do mar, e que tu pessoalmente vá ao combate. Assim, o alcançaremos em qualquer lugar onde estiver e cairemos sobre ele como caiu orvalho sobre a terra. Nem ele, nem companheiro algum ficará vivo. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas a esta cidade, e nós o Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas a essa cidade, nós a arrastaremos para a torrente, de sorte que não se encontre ali nenhuma pedrinha. Então Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Cusai e Araquita é melhor do que o do Aquitofel. Com efeito, Javé havia decretado que se frustrasse o bom conselho de Aquitofel, para fazer cair desgraça sobre Absalão. Davi é informado secretamente por Cusai. Depois disso, Cusai aos israelitas, Sadoc e Abiatar: desse modo Aquitofel conselho Absalão e os anciãos de Israel. Mas eu o aconselhei assim e assim. Agora, pois, mandai avisar Davi imediatamente, dizendo: não passes a noite nas planícies do deserto, mas atravessa logo para o outro lado, para que não seja exterminado o rei e toda a gente que está com ele. Ora Jonatas e Aquimaas guardava junto à fonte de Roquel, onde uma criada iria levar-lhes as informações e eles iriam avisar a Davi, porque não podiam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem viu e comunicou a Absalão. Os dois então partiram rapidamente, chegaram à casa de um homem de Baurim, que tinha em seu palácio um poço ao qual desceram. A dona da casa tomou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e espalhou por cima trigo descascado, de modo que não se notava nada. Os servos de Absalão chegaram à casa da mulher e perguntaram: onde estão Aquimaas e Jonatas? A mulher respondeu: passaram o riacho. Eles se puseram a procurar, mas não encontrando, voltaram para Jerusalém. Depois que partiram os dois, saíram do poço e foram avisar Davi, dizendo: ide depressa e atravessai as águas, porque Aquitofel aconselhou assim e assim contra vós. Então Davi pôs-se em marcha com toda a gente que o seguia, e eles atravessaram o Jordão. Quando amanheceu, não faltava ninguém que não tivesse passado o Jordão. Aquitofel, vendo que não se havia seguido seu conselho, selou o jumento, partiu e foi para casa em sua cidade. Depois de pôr em ordem sua casa, enforcou-se e assim morreu, foi sepultado no túmulo de seu pai. Absalão persegue Davi. Davi chegou a Naamim, enquanto Absalão atravessava o Jordão com todos os homens de Absalão, com todos os homens de Israel.
Absalão nomeou Amasa, filho do exército. Espera um pouco. Absalão nomeou o chefe de Amasa, chefe do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Jetra, ismaíta, que se havia unido a Abissai, filha de Naamás e de Sávia, mãe de Joabe. Israel acampou com Absalão na cidade de Galaade. Quando Davi chegou a Naamim, Sobe, filho de Naamás, de Rabá, dos Enonitas, Maqui, filho de Amiel, filho de Lodabar, e Bersalai, o Galadita, de Rogelim. Trouxeram camas, bacias e vasos de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, manteiga, queijo, ovos, queijos de vaca, ovelhas, e apresentaram tudo a Davi e ao povo que estava com ele, para que comesse, porque dizia: este povo deve ter sofrido fome, cansaço e sede no deserto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Desculpe, meus irmãos, a leitura não ficou muito boa, porque eu tive que interromper para falar com a minha irmã. Me perdoem.